dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé, esse tempo de celebrarmos a Jesus e de estudarmos a Palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de Marcos e estamos aprendendo a respeito de Jesus, mas também estamos aprendendo com Jesus, porque olhando para as atitudes de Jesus, olhando para as palavras de Jesus, a gente vai aprendendo com Jesus como devemos viver neste mundo. A leitura bíblica de hoje envolve o capítulo 4, verso 26 até o capítulo 5, verso 20. Mas a reflexão está no verso 39 do capítulo 4, que diz assim: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Jesus estava junto com os discípulos atravessando para o outro lado do mar, e a Bíblia diz que, embora outros barcos o seguissem, Jesus havia deixado uma multidão para trás. E aconteceu que nessa travessia se levantou uma grande tempestade, as ondas arrebentavam sobre o barco e diz o texto que o barco começou a encher de água. Enquanto isso, Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos, apavorados com aquela situação, foram a Jesus clamando, acordaram a Jesus gritando, dizendo: mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? E então Jesus, diz o texto, que ele repreendeu o vento, disse ao mar: silêncio, cala-te, aquieta-te, e a Bíblia diz que houve uma grande calmaria, uma grande bonança. Algumas coisas importantes que nós aprendemos com essa história. Primeiro, somente as travessias que aconteceram tempestade é que estão registradas. Muitas outras vezes, Jesus e os discípulos atravessaram aquele mar, mas como não aconteceu nenhuma tempestade, nada de especial, então não há registros históricos, porque os registros históricos acontecem nos momentos em que o caos é debelado. Às vezes nós reclamamos das tempestades da nossa vida, mas são nesses momentos de tempestade que nós podemos experimentar da grandeza, do cuidado e do poder de Deus em nós e sobre nós. Além disso, aprendemos com os discípulos que somos frágeis e no meio da tempestade, assim como os discípulos de Jesus daquela época, em muitas circunstâncias, o medo bate à nossa porta. E os discípulos estavam apavorados. A presença de Jesus naquele barco faz toda a diferença, porque os discípulos têm a quem recorrer. Se nós temos a presença de Jesus no nosso barco, nós vamos buscar em Jesus o socorro que a gente precisa. Nem sempre a presença de Jesus significa imunidade contra a tempestade. Não é porque Jesus está presente que a tempestade não acontece. Mas a diferença é que com a presença de Jesus, nós temos a quem recorrer. Última lição é que a palavra de Jesus é poderosa. Ela tem poder para acalmar as tempestades. E não são apenas as tempestades naturais. As tempestades emocionais podem ser acalmadas pelo poder da palavra de Jesus. As tempestades espirituais podem ser acalmadas pelo poder da palavra de Jesus. Por isso, exponha-se à palavra de Jesus. Mantenha o seu coração firmado nas palavras de Jesus. E as tempestades hão de cessar, porque Jesus tem poder para dizer: silêncio, aquieta-te. E diz a palavra de Deus que os discípulos ficaram admirados,
diante do milagre acontecido diante dos seus olhos. Vamos orar? Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas lições preciosas que aprendemos da Tua palavra nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pela presença de Jesus, não apenas no barco dos discípulos, mas no barco da nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, porque a presença e a palavra de Jesus tem poder para aquietar as tempestades da nossa vida. Obrigado por Tua presença e porque o Senhor está sempre acessível ao nosso clamor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?